É a linguagem do não pensamento. Não, é revelação. Pronto, acabou, morreu. Este vídeo é muito importante para você que tem visitado alguma denominação aparentemente cristã, ou mesmo se você já tem frequentado, ou quem sabe você já está engajado, membrado, né, como membro de uma instituição religiosa, de uma denominação qualquer, e você pensa que está numa igreja genuinamente cristã, quem sabe evangélica, e nunca observou ou teve a curiosidade de fazer uma pesquisa sobre a igreja que você está frequentando, uma pesquisa na internet, talvez até no grupo que você esteja, as pessoas te desestimulem a procurar conhecer um pouquinho mais da história da sua denominação. Então, se você tiver um tempinho, assista esse vídeo até o final. Eu vou trazer aqui para vocês algumas informações que são importantes e decisivas, até para que você possa se sentir seguro. Não, eu estou num grupo que é um grupo genuinamente cristão. Ou quem sabe, com essas informações, você possa procurar até tirar algumas dúvidas em relação ao grupo que você frequenta ou que você pertence e até verificar se você, embora pensando que está numa igreja cristã ou evangélica, você está, na verdade, em uma seita religiosa. E no canal, neste canal, no canal Maranata Anátema, nós temos uma playlist só sobre seitas religiosas que traz diversas definições, exemplos, e você também depois pode conferir, porque isso é muito mais comum do que você pode pensar. E as seitas, e nestes vídeos eu mostro que as seitas, elas têm um propósito que é desencontrado do propósito real do cristianismo. Ou seja, tem um espírito atuando que não é o espírito de Deus. E por isso ele te conduz para longe do evangelho, mesmo quando eles estão utilizando uma Bíblia como fundamento daquilo que eles estão trazendo como suas doutrinas e seus ensinamentos. Então prestem atenção. Eu não vou trazer informações minhas, eu vou trazer informações hoje de uma pessoa que é um ex-testemunha de Jeová. Eu vou mostrar para vocês. Eu escrevi um texto trazendo estes dois escritos deste testemunha de Jeová, que já está na internet, já é bastante conhecido, e eu vou apenas relatar para vocês. Eu escrevi um texto para me guiar, e depois eu posso até colocar este texto no site Celeiros, www.celeiros.net. Eu vou colocar este texto, depois se você quiser ler com mais calma, vai ficar disponível no site Celeiros. Mas vamos lá. E então, para que você possa se certificar se você está numa igreja ou numa seita, eu escrevi este texto, até porque, como eu estou dizendo aqui, essas coisas elas não são novas, elas existem há muitos anos, né? E por que as coisas se repetem? Porque as pessoas elas não são investigativas, muitas vezes elas não procuram conhecer a história da sua denominação e nem procuram saber, afinal, o que se tem de crítica em relação aos procedimentos ou às doutrinas da igreja que ele está frequentando. Infelizmente, as pessoas elas não têm essa preocupação e, por isso, muitas vezes, elas acabam envolvidas com uma seita e vocês vão ver que depois a seita ela vai inibir essa ideia de você procurar saber mais sobre ela. Mas vamos lá. Eu vou trazer aqui um exemplo que é o de Randall Waters, que ele é um ex-testemunha de Jeová. Ele era um ancião ali na torre de vigia, nos testemunhos de Jeová, e ele era dessa região aí de Betel, na torre de vigia, e Randall Waters, ele esteve muito envolvido com os testemunhos de Jeová, a ponto de ter, por vários anos, ele estava ali em Nova York, entre 1974 a 1980,
E ele estava encarregado, inclusive, do trabalho de impressão daqueles livretos, daquele material da torre de vigia. Então, ele era uma pessoa que realmente já estava muito envolvido, já estava ligado, já estava trabalhando, inclusive, para os testemunhas de Jeová. Mas o que aconteceu? Passou, neste tempo, ele era uma pessoa estudiosa e ele começou a fazer uma pesquisa sobre religião. E surgiu então aquele boato, né? Porque nos testemunhos de Jeová a pessoa ela não pode ir além daquilo que está sendo ensinado ali apenas no seu material. Então começou a surgir então o boato de que ele estava realmente, né, se envolvendo com coisas que não se deveria envolver, com ensinamentos que não eram para eles. E isso foi visto de forma negativa pela liderança ali dos testemunhas de Jeová. Mas Randall, quando ele começa a fazer os seus estudos sobre religião, ele logicamente ele começa a conhecer muita coisa, os olhos dele começam a se abrir, ele começa a perceber muitas incoerências, muitos ensinos que ele foi percebendo que se afastavam daquela ortodoxia cristã. E então, quando ele termina a pesquisa dele, já tinha já as suas conclusões, ele no início de 1981, ele entrega a carta de desligamento dele, assim, de repente, entregou a carta de desligamento, todo mundo ficou muito espantado, porque ele era uma pessoa muito ligada, muito fiel ali aos testemunhos de Jeová. As pessoas ficaram muito espantadas, mas ele fez uma carta e ele escreveu os motivos da decisão e imediatamente o que aconteceu? A liderança das testemunhas de Jeová já começaram a anunciar que ele era um apóstata, né? Ele era um apóstata e começaram também a fazer investigação para ver se alguém mais estava influenciado com estes ensinamentos que ele tinha colhido naquela pesquisa dele, para saber se tinha alguém mais influenciado, porque certamente eles iriam também podar. Então, a pesquisa que o Randall ele fez, ele chegou então à conclusão de que o cristianismo ortodoxo é que realmente estava mais próximo da vontade de Deus e não aquilo que estava sendo ensinado ali pelos testemunhos de Jeová, ali na torre de vigia. Então, após o seu desligamento, o Randall ele serviu como pastor em uma outra denominação cristã, uma outra igreja cristã, isso durante 8 anos. E depois ele teve uma experiência também muito pessoal, ele fundou ali uma congregação e ele conduziu essa congregação por mais 3 anos. E depois disso, ele resolveu abandonar esse trabalho de cuidar de igreja para poder desenvolver um outro tipo de trabalho. Ele queria era trazer de um modo, porque ele tinha uma certa experiência, ele tinha um certo conhecimento, ele tinha as ferramentas da internet que ele sabia usar bem, e ele queria então trazer ao mundo, né, que os testemunhos de Jeová estão por todos os lados, né, em diversos lugares, diversos países. Ele queria trazer então informações sobre aquilo que ele passou a considerar depois da sua pesquisa como nocivo aquele cristianismo ortodoxo, aquele genuíno. Então ele se afasta desse trabalho de igreja, como líder de igreja, e vai se dedicar agora a produzir conteúdos que pudessem trazer informação para as pessoas, não só ali localmente para uma igreja local, mas de forma geral. Então, já na década de 90, ele, depois de ter, né, afastado desse serviço pastoral, ele começa então este seu trabalho e ele começou a falar muito sobre esses métodos, esses mecanismos utilizados por diversas seitas, mecanismos emocionais, psicológicos, e ele fez diversas críticas a essas técnicas que são relacionadas ao controle da mente, né? Coerção, né? Mas tudo pelo controle da mente, essa coerção, essa persuasão que faz com que as pessoas elas sejam conduzidas numa direção mecanicamente. Então, esse trabalho do Randall, ele, né, se tornou muito conhecido, está na internet, você pode encontrar com uma pesquisa, né, somente pelo nome dele você encontra. Eu só reuni dois
dois escritos deles num só aqui para trazer para vocês. Então, o primeiro trabalho que eu vou passar com vocês aqui, ele é chamado de Como Identificar Seitas Perigosas, né? Então, eu vou passar para vocês. E o segundo, ele é na verdade, ele fez um resumo de algumas ideias que ele extraiu de um livro do Robert Lifton, que foi escrito em 1961. Robert Lifton, ele escreveu um livro sobre exatamente essa manipulação de pessoas, as técnicas de manipulação de pessoas, mas quando ele escreveu esse livro, o propósito não era religioso, né? Ele escreveu esse livro com base em fatos que envolveram os prisioneiros de guerra americanos que ficaram, né, ali aprisionados na China comunista. E um trabalho forte foi feito em cima desses prisioneiros de guerra, e o Lifton, ele passou a estudar então o que aconteceu com a mente, como eles foram influenciados enquanto eles estiveram prisioneiros ali na China. Então, o Lifton, ele escreveu um livro, e o Randall, ele extraiu deste livro algumas informações que se aplicam para seitas religiosas também, né? Então, o Randall, ele enumerou oito pontos que ele extraiu do livro de Lifton, mas que se aplicam a seitas religiosas. Como as seitas controlam a mente dos adeptos, ok? Então vamos passar aqui pelo primeiro texto escrito por Randall, que é Como Identificar Seitas Perigosas. Bom, então o primeiro bloco de informações que ele traz é a respeito do recrutamento, como ocorre o recrutamento de pessoas para uma seita religiosa. Então, o primeiro ponto que ele fala é sobre o engano. Ele diz o seguinte: a identidade e os verdadeiros objetivos do grupo não são revelados antecipadamente, obviamente, né? Se a pessoa soubesse que ela está entrando no lugar para poder ser uma vítima de um sistema que depois vai aprisioná-la, ela não entraria. Então, os propósitos, eles nunca são revelados. É tudo muito bonito quando a pessoa se aproxima, né? Os líderes dizem aos membros que eles não podem dar informações sobre o grupo para que as pessoas de fora elas não saibam muito a respeito deles. Eu me lembro que, como eu já estive em uma seita religiosa no passado, nós íamos para uns seminários, e nestes seminários, eu me lembro bem isso, logo do começo, nós recebíamos uma apostila com as aulas daquele seminário. Nós só podíamos comprar aquelas apostilas lá no seminário. Por quê? Porque naquele seminário eles diziam para a gente nós não compartilharmos esta apostila com mais ninguém. Exatamente com isso, porque as pessoas eles estão de fora, eles não vão entender, como eles não estão aqui sendo esclarecidos, eles podem, a partir destas informações, eles podem criar uma resistência ao grupo de um modo equivocado. Então, a orientação que nós recebíamos, e eu recebi essa orientação nestes seminários, era de que aquelas apostilas eram só para nós. Nós não deveríamos compartilhar com ninguém na nossa casa, né, mesmo no nosso lar, uma pessoa que não fosse ainda parte ou membro, ou ali estivesse frequentando esta denominação. Então, é exatamente o que acontece aqui, no primeiro ponto do recrutamento de Randall, que ele afirma que nessa parte as pessoas elas ficam enganadas, e aquelas informações eles já são orientados para que tudo aquilo que eles estão vendo e ouvindo ali, que aquilo fique só com eles, né? Que eles não repartam esta informação, porque eles sabem que eles podem, então, ainda no começo, já serem avisados que alguma coisa está errada ali. Então, a segunda coisa do recrutamento que ele diz é o seguinte: é a chantagem emocional. Ele diz o seguinte: as seitas elas oferecem uma amizade e aceitação instantâneas. Então você entrou, visitou, você logo já é abraçado, as pessoas tratam você super bem, você tem uma atenção especial. Então tem grupos assim que eles até preferem ser grupos pequenos, porque uma pessoa ela não consegue entrar e sair sem ser percebida. Então todas as pessoas do grupo eles já estão ali preparados para receber você. Olha, se chegar aqui um visitante, aí ele vai ser abordado aqui, você vai falar assim com ele, você vai oferecer a ele a coletânea de louvores, ou você vai oferecer assistência, você vai ser simpático, você vai conversar com eles, você vai apresentar o pastor. Então são grupos que, quando a pessoa chega ali
ali, eles já abraçam instantaneamente. Aquela pessoa, ela já se sente muito importante. E isso é muito bom, especialmente para uma pessoa que às vezes, né, está numa vida tão sofrida, sendo rejeitada por todos os lados, no trabalho tem dificuldades, às vezes na família, com os parentes, sofre muita rejeição, muita dificuldade, e de repente ela chega num lugar onde ele é abraçado imediatamente. E ele se sente importante ali, ele se sente que tem uma atenção especial daquele grupo. Então isso realmente é uma coisa cativante. Por exemplo, se uma pessoa está passando por um momento difícil, um falecimento de um familiar, uma perda de emprego, uma mudança recente, uma solidão, uma depressão, então isso é um fator que ainda é mais relevante quando a pessoa chega num lugar desse e é abraçado. São os pontos 2 e 3 aqui que eu resumi para vocês. Bom, no quarto ponto, ele diz o seguinte, que eles apresentam uma mensagem que inventa crises. Eles adoram falar de crises, né? O mundo à nossa volta, os crentes de outras religiões, né, eles são vistos numa perspectiva sombria, tá tudo ruim, a economia tá ruim, entendeu? É muito maldade no mundo, é muita violência, é muito problema, e vai carregando a pessoa dessa visão sombria do mundo. E a religião que tá aí não serve para nada, não adianta, entendeu? Não tá contribuindo para nada, as igrejas estão esvaziando, tá acontecendo um maior problema. Então eles sempre dão ênfase a uma visão sombria do mundo, né? Porque isso aumenta esta necessidade da pessoa estar ali agarrado naquele grupo ali. Vou ler para vocês aqui, ó. Invenção de crise. O mundo à nossa volta e os crentes de outras religiões são vistos numa perspectiva sombria. Ou o fim do mundo é iminente. Outra coisa que eles adoram também é falar de um fim de mundo que está próximo. Jesus vai vir, vai arrebatar a igreja, você tem que se arrumar rapidamente, você tem que se ajeitar, está tudo muito difícil, mas o fim ele está iminente, é próximo, você tem que tomar uma decisão agora, isso é urgente, né? Então ele diz aqui, ó, dizem para as pessoas que elas devem fazer parte do grupo, para que elas possam ser salvas ou curadas. Então, a visão que eles trazem é sombria, está tudo desmoronando, tudo vai acabar, e você precisa fazer parte desse grupo aqui agora e se agarrar conosco aqui, porque nós vamos ser salvos e nós vamos ser curados e nós vamos ficar livres de tudo isso. Então a ideia é essa. E 5 aqui ele colocou, né, respostas. O grupo tem respostas simplistas e únicas para todos os questionamentos sobre a vida. Então qualquer problema, não busque a Deus, nós vamos orar e pronto, está tudo resolvido. Então o problema é no trabalho, é só orar. O problema é em casa, o problema é emocional, né? Não, é só orar. Então, tudo é só orar. E eles não têm nenhuma orientação prática de vida das pessoas, né? Uma orientação profissional eles não têm, uma orientação familiar eles não têm, uma orientação para poder desenvolver relacionamentos eles não têm um trabalho de ajuda para que as pessoas possam se profissionalizar, eles não têm um trabalho forte de assistência social, eles não têm nada, tudo é só vamos orar por você. Então é tudo muito simples. Qualquer problema que você tenha, não, irmão, nós vamos orar por você. Nós vamos orar por você. Olha, vamos colocar o seu nome aqui na listinha, aqui pronto, tá tudo resolvido. Porque é só isso que eles sabem, né? É tudo muito simples, né? E aí ele vai para a segunda fase aqui, que é a fase de programação. Então a pessoa já foi recrutada, tá tudo muito fácil de se resolver todos os problemas, é só orar, aquele problema sombrio todo acaba, tá tudo resolvido. Então agora vem para a fase da programação. Então ele começa aqui estudo intenso. A ênfase é posta nos escritos e doutrinas do grupo. Então logo de cara ele vai começar a aprender as doutrinas do grupo. As doutrinas do grupo. Você tem que aprender as doutrinas do grupo. Porque este grupo aqui é o grupo que vai nos salvar. Então nós temos que saber bem a doutrina do grupo, né? A Bíblia, quando ela é usada, ela é citada de forma seletiva, fora do contexto. São aqueles textos escolhidos para poder montar aquelas teorias do grupo, entenderam? Então vamos lá. Avisos, 2 aqui, né? Os novos membros são avisados de que Satanás fará com que seus familiares e amigos falem mal do grupo, né? Dentro de pouco tempo, os recrutas só confiam nos membros do grupo, e é isso mesmo. Eu me lembro bem
que quando eu ia então nesses primeiros seminários era isso mesmo. Eles começam a te preparar. Não, as pessoas vão resistir, eles não querem que você, né, entregue a sua vida aqui para Jesus. Eles vão dizer que você está idólatra, né? Vão dizer que você está melhor fanático. Eles vão dizer que você está exagerando. Eles vão ser contra você, mas não ligue para isso não, porque Jesus falou que, né, os inimigos do homem seriam os da sua própria casa, e começa a justificar o fato para te preparar. Porque se as pessoas começarem a achar que você está agindo de modo estranho demais, que você está se isolando, que você está muito fechado, que você já não se abre mais com as pessoas, tudo você fica ali, né, com aquele comportamento programado que é para poder atrair as pessoas para o grupo, e aí você já não conversa mais algumas coisas, você não sai mais com os familiares, não sai mais com os parentes, não vai mais para as festinhas de aniversário, não vai no casamento, não vai no batizado. Então, como eles sabem que as pessoas mais próximas de você são as que mais vão perceber isso rapidamente, eles já começam a dizer, olha, não se importe, vai acontecer mesmo, é Satanás que vai usar as pessoas próximas de você, que é para poder, então, fazer com que você perca esta bênção desta salvação única e exclusiva que você tem aqui. Então, a pessoa já é preparada, já é avisada sobre isso, né? Depois, o terceiro ponto aqui que ele diz é o seguinte, culpa e medo, né? Isso nesse processo de trabalho já, a pessoa já foi recrutada, já está ali, então agora eles vão inculcar na cabeça da pessoa a culpa e o medo, né? Então ele diz aqui, os grupos enfatizam a natureza pecaminosa do indivíduo e a necessidade de purificar a velha personalidade. Então é aquela história, eles aproveitam-se que realmente... Jesus disse a Nicodemos que ele tinha que nascer de novo, mas eles dão uma exagerada no negócio. Eles dão uma exagerada, porque você vai ter que se santificar a ponto, né, de fazer coisas que, se você observar bem, a Bíblia nunca proibiu, Jesus nunca proibiu, mas eles não querem que você faça algumas coisas porque eles querem te controlar. Então, aí você fica com medo, porque como esse é o único grupo verdadeiro, é o único grupo que vai ser salvo, é só aqui que você tem a bênção, é só aqui que você vai se livrar de todos os perigos do mundo. Então, é só este grupo aqui que te ama. Você não pode mais nem confiar nas pessoas que estão próximas a você, os seus amigos, os seus familiares, você não pode confiar mais em ninguém, você só pode confiar no grupo. Então, o que acontece? Tudo aquilo que eles falarem que é mal para você e que isso seria sujo, então você vai ficar com medo e vai criar uma noção de santificação muitas vezes equivocada. Entenderam? Então, eles vão dizer, por exemplo, para você, é um exemplo, não, você não pode ter barba, porque Deus não quer que você tenha barba. Bom, você não é capaz de perceber que os próprios judeus, né, aqueles da Bíblia lá, todos eles tinham barba, e que a barba, inclusive, era uma coisa que era vista com bons olhos, né? Salmo 133, aquele óleo, né? Como é bom e quão suave é que os irmãos vivam unidos, não é como o óleo que escorre para a barba. Aí eles simplesmente, é um teste que eles fazem com você. Será que você realmente já está obedecendo mesmo? Você já está conformado aqui com as nossas ordens? Então ele te dá uma ordem que nem faz parte do livro que eles dizem que seguem, que é a Bíblia, né? O livro que eles dizem que segue a Bíblia. Eles te dão uma ordem que é contrário a alguma coisa que é evidente na Bíblia, que não é proibida. Mas eles criam isso como se fosse uma coisa de santificação que só eles têm e Deus só revelou para eles. Então, e faz com que você se sinta culpado. Se um homem, por exemplo, começar a deixar crescer a barba, ele vai se sentir culpado. E para a mulher eles vão colocar, ó, aqui é só essa roupa, é a saia, ela tem que estar abaixo do joelho, e aí depois não pode cortar o cabelo, e aí depois não pode usar o brinco, e aí cria uma série de regras, mas é uma forma que eles têm de dizer assim, olha, aqui nós somos mais santos do que todo o resto da humanidade, inclusive dos grupos religiosos que existem ao nosso redor. E faz a pessoa se sentir culpada, né? Porque aquilo gira tanto em torno do grupo que se ela deixar crescer a barba, a mulher, se ela colocar uma calça comprida, ela acha que, entendeu? Jesus vai voltar e ela vai pro inferno. Ela vai ficar para uma grande tribulação, porque ela estava usando uma calça comprida. Então, as pessoas são controladas, elas ficam com um sentimento de culpa, e esse sentimento de culpa é difícil de sair e elas ficam com medo. E depois ele fala aqui também, pelo quarto ponto,
controle da rotina e fadiga. Então, são ensinamentos, né? Ele diz aqui, o estudo e o trabalho para o grupo são obrigatórios. Então, você tem que trabalhar para o grupo, né? E por quê? Porque o grupo está trabalhando para a salvação dessas pessoas aqui. É por meio deste grupo que Deus vai salvar a humanidade. Não é? Ora, então você e outra, tem mais gente do lado de fora do que do lado de dentro. Então nós temos que trabalhar e trabalhar muito. Porque esta é a nossa missão na Terra, é salvar a humanidade. E isso só pode ser feito por nós. Então nós temos que trabalhar, nós temos que trabalhar muito, porque, olha, Deus nos deu estes talentos e nós precisamos trabalhar. Então, com esta mensagem, eles vão começar a explorar as pessoas ao máximo. Né? Então, eles vão, aqui ele diz que, roubando quase todo o tempo do novo membro, tornando-o demasiado ocupado para refletir ou ouvir a opinião dos outros. Ele está tão ocupado que ele não tem tempo para conversar com ninguém mais. Ele não tem mais tempo. Nem se ele pudesse ir, ele não iria mais, porque ele já está tão cansado. Aquela festinha, aquela reunião social. Ele está tão ocupado, está tão cansado, né, que ele não consegue mais ter uma vida social normal. Né? E nem dá tempo dele ficar conversando, não dá tempo dele ler um livro, não dá tempo dele ver um vídeo que, né, com algum assunto que seja para o crescimento dele, né, o conhecimento bíblico dele. Ele não tem tempo nem de ler a Bíblia, né, de tão envolvido com tantos serviços. Aí ele diz assim, a família, os amigos, o emprego e os passatempos são postos de lado, isolando ainda mais. Então a pessoa vai ficando cada vez mais isolada. O quinto ponto que ele destaca aqui é o seguinte: ataque a qualquer tipo de pensamento independente. Então, o grupo ele vai estar sempre, né, atacando o pensamento crítico. Ele vai desencorajar a pessoa a pensar criticamente. Então, a pessoa ela não pode fazer muitas perguntas. Mas por quê? Mas por que é assim? Lembra do que eu falei? A questão é simplista. Não, é porque Deus quer assim. Deus revelou que é assim. Essa é a vontade de Deus. Então a pessoa ela desestimula. Então ela não tem que questionar nada, porque tudo é a vontade de Deus. Entendeu? E a resposta é sempre essa. A resposta ela não tem uma lógica muitas vezes, né? Olha, porque vamos na Bíblia, vamos entender aqui o que está escrito, vamos entender o contexto, vamos ver o que dizem a esse respeito, vamos investigar. Não, a pessoa não pode ter um pensamento crítico. Ela simplesmente tem que aceitar. Não, mas por que é assim? Por exemplo, eu estive numa denominação que criou uma teoria lá de quinta medida lá. Então, as pessoas estão lá na quinta medida. Aí, se alguém perguntar, não, mas Deus revelou assim, mas eu não estou encontrando isso aqui na Bíblia. Não, olha, isso é revelação de Deus. Então, a coisa fica mais simples, não fica? E a crítica é desencorajada. Por que você vai perguntar? A resposta é sempre assim, essa é a vontade de Deus, Deus revelou. A pessoa para de perguntar. Então ele coloca sexto ponto, comissão divina. O líder geralmente alega ter recebido novas revelações de Deus e afirma ser o único porta-voz de Deus para a humanidade neste tempo. Normalmente, vejam só, é isso aí. O líder é aquela pessoa que realmente ele é quase uma pessoa que está escutando, está indo conversar com Deus, Deus está falando tudo para ele todo dia. E então tudo que o líder fala é de Deus. Então só o líder está certo, todas as orientações vêm do líder, é ele que organiza, que orienta, ele é quase uma divindade dentro da instituição, ele não pode ser questionado jamais por ninguém, né? Ele é um porta-voz de Deus, um anjo de Deus conversa com ele, entendeu? Então não tem como questionar. Como é que você vai questionar esse líder, uma pessoa que tem assim este diálogo aberto com Deus todos os dias, né? Ele que sabe o que é de Deus, o que não é de Deus, o que é pecado, o que não é pecado, o que é santo, o que não é santo, né? Ele que sabe tudo, ele que sabe quem agrada, quem não agrada a Deus, né? Então você não tem como questionar uma pessoa dessa. Essa pessoa, ela é assim, online com Deus. Então não tem como questionar. Então, e no sétimo ponto ele diz o seguinte: obediência irrestrita. Todas as questões têm resposta simples e requer-se do novo adepto uma obediência inquestionável. É obedecer. Não tem que perguntar, você só obedece. É assim que funciona nas seitas, né? Tem que obedecer às ordens do grupo. Aí ele diz, uma mentalidade do tipo, nós contra eles. Porque, olha, o mundo está contra nós.
todo mundo está contra nós. A família, os amigos, as pessoas em todos os lugares, né? O diabo, ele está ao nosso derredor, está todo mundo contra nós. Então nós temos realmente inimigos por todos os lados. Então nós temos que estar aqui obedientes para estarmos protegidos, né? Então, essa mentalidade do nós contra eles vai fortalecer a identidade do movimento. Todas as pessoas que não pertencem ao grupo são encaradas como fracas ou enganadas. Então, coitados, as pessoas estão aí, é porque eles não conhecem a verdade. Eles não conhecem esta obra, eles não conhecem aquilo que nós conhecemos. Tá todo mundo, são todos débeis. Só nós é que somos fortes. Então, vamos lá. Aí, o outro ponto. Então, recrutou, envolveu a pessoa, né? Agora tem que reter essa pessoa. Essa pessoa agora tem que ficar presa ali. Então, o primeiro ponto da retenção, questionamento de motivos. Quando é apresentada evidência sólida contra o grupo, os membros são ensinados a questionar os motivos da pessoa que apresenta a evidência. Aquilo que pode ser verificado é ignorado e se aceita aquilo que não pode ser verificado. Então, por exemplo, alguém levanta uma suspeita sobre a doutrina do grupo. Então, levanta, olha, eu conheço, esse negócio aí está errado, você já pensou sobre isso? Então, se alguém levantar uma suspeita, né, inclusive sobre a motivação da liderança, o que eles vão ser levados a pensar, né? As pessoas ali dessa seita vão ser levadas a pensar que aquela pessoa, ele está querendo ganhar dinheiro. Então, por exemplo, é muito comum, então eu tenho um canal no YouTube, e aí eu tenho um conhecimento sobre uma determinada seita e eu tenho como tratar daquela doutrina, aí o membro, eles vão colocar, não, aquela pessoa ali está querendo fama, ele está querendo sucesso, ele está querendo dinheiro, ele está querendo aparecer. Então, eles questionam a motivação daquela pessoa, né? Então, aquela pessoa não pode estar fazendo porque quer ajudar. Não, ele está fazendo porque é o seguinte, ele está sendo usado pelo diabo e ele quer tirar um proveito da situação. Então, eles questionam a motivação das pessoas, eles começam a questionar a pessoa e não aquilo que ele está dizendo. Então, eu estou mostrando uma coisa que você pode verificar. Não quero saber. Você é um caído. Entenderam? Então, é assim que funciona. Como é que você vai dar ouvidos a um caído? Então, em vez de você ir verificar o que aquela pessoa está dizendo, eles já desqualificam a pessoa, então você não vai nem ouvir a pessoa. Tá certo? Então, como ele fala, aquilo que pode ser verificado é ignorado e se aceita aquilo que não pode ser verificado. Ok? Então, você não tem como saber, né? A pessoa é caída por quê? O que ela está fazendo? Qual é o pecado? Ele é uma pessoa que está praticando um crime? Você não tem como saber, né? Então, você não tem como verificar. Então, você apenas acredita que aquela pessoa é um caído e que não merece confiança, né? Então, tá bom. A outra questão, o segundo ponto que ele coloca aqui é o controle de informação. O grupo controla aquilo que o membro pode ver ou ouvir. É proibido o contato com ex-membros e com qualquer pessoa que critique o grupo. Entenderam? Então, a ideia na seita é o seguinte, é controle da informação. Isso você pode ver, isso você não pode ver. Tem lugares que não permitem televisão, tem lugares que não permitem acesso a determinados sites, Então, eles querem controlar aquilo que você pode ver ou não pode ver, que é exatamente para poder evitar que chegue até você informações que abram os seus olhos. Então, eles fazem este esforço para controlar a informação, para que você fique, então, apenas preso àquilo que eles dizem. O terceiro, que ele diz aqui, isolamento e alienação. O grupo substitui a família porque ouve que não precisa de mais ninguém, né? Nem mesmo da família. Essa pessoa não precisa de mais ninguém, né? Não precisa da família. A ideia que ele fica é essa. Por isso, muitas vezes, ele despreza um pai, despreza uma mãe, despreza um irmão. Ele começa a achar que tudo o que ele precisa é o grupo. É o grupo, pronto, você está neste grupo aqui, qualquer coisa que acontecer com você, você tem o grupo. Você não precisa de mais ninguém, né? Agora, acontece que, na prática, no dia que você realmente precisar, ficar doente e tudo, quem vai te socorrer é a sua família. E muitas vezes não é o grupo não, eles vão fazer a mesma coisa, nós vamos orar por você. Então é uma ideia errada que eles colocam na cabeça da pessoa, mas que serve apenas para que a pessoa fique presa ali e confiante. Ele está confiante de que ali ele está seguro, né? Aí ele diz aqui, talvez o novo adepto receba instruções como proibição de alimentos, proibição de casamento ou abandono do lar,
desistência da escola, entre outras coisas. Então, se, por exemplo, um emprego vai prejudicar você para servir e trabalhar para a seita, eles vão, né? Eles vão querer que você mude de emprego. Se eles perceberem que alguma coisa na sua família está atrapalhando, eles vão interferir para que você tenha assim mais tempo. Se eles perceber, você quer se casar com uma pessoa que não é do grupo, isso vai atrapalhar. Então você não pode casar com uma pessoa que não seja do grupo. Então eles vão sempre estar tentando fazer esse tipo de controle, né, para que você realmente dê ouvidos apenas ao que eles dizem. Bom, o quarto ponto aqui é a repressão. A desobediência, incluindo até mesmo os desacordos insignificantes com a doutrina do grupo, terá como resultado o banimento e a expulsão. A pessoa fica morrendo de medo, porque eles sabem que eles são muito cruéis nesse ponto. Se a pessoa ela cometer alguma coisa que eles consideram que é um erro, um pecado, alguma coisa, eles podem excluir essa pessoa, e a pessoa, como ela está presa àquilo, a mente dela está presa ali, ela vai ficar, e tudo para ela é aceita. Ela não tem mais família, ela não tem mais amigos, a vida dela é aceita, né? O amparo dela, a salvação dela está na seita. Então a pessoa fica morrendo de medo de ser colocada para fora. Porque se ela ficar colocada para fora, ela vai morrer, né? De todas as formas, ela vai ficar desamparada, ela vai ficar desprotegida, ela não vai ter salvação. Então a pessoa fica ali morrendo de medo, ela fica na seita ali agarrada naquilo lá, porque a vida dela agora é aquilo ali. Então, isso é o modo de repressão, essas disciplinas que põem a pessoa para fora. Então isso realmente é uma coisa que afeta muito a pessoa. Fobias, o 5. O medo do mundo e das pessoas, ele é aumentado, né? Como eu falei. Tal como o medo do diabo, o medo do mal, é o diabo, tudo é o diabo, qualquer coisa que acontece é o diabo, ele está ao seu derredor, entendeu? Então, se você for no cinema, o diabo te pega, ele vai te oprimir. Se você for no batizado, o diabo, entendeu? Ele vai oprimir, ele vai, né? Você está correndo um risco muito grande. Então, você fica cheio de fobias, de medos, né? Então, é ensinado aos membros que lhes acontecerá algo muito mal se deixarem o grupo. Se deixar o grupo, um ônibus vai passar em cima de você, um caminhão, então vai acontecer algum acidente, vai acontecer alguma coisa grave com você, sua família vai ser destruída, entendeu? Você pode pegar um câncer, você pode ter uma doença incurável, você pode perder o seu emprego. Então eles colocam na cabeça da pessoa que se ele se desligar do grupo, o diabo vai pegar ele, entendeu? Então é isso aqui que é o trabalho que é feito na mente da pessoa, né? Então ele diz aqui, é ensinado aos membros que lhes acontecerá algo muito mal se deixarem o grupo. Não existe nenhuma maneira honrosa de sair do grupo. Não tem como você sair amistosamente. Você só sai expulso, mas com vontade de voltar. Você não queria sair, mas eles te expulsaram, mas você vai ficar ligado àquilo o resto da sua vida, né? Como o filho que é posto para fora de casa, mas a casa dele é aquela, ele quer voltar para a casa dele. Então, ou sai expulso, né? Ou ele fica ali debaixo de penitência, né? Ou ele sai como se fosse um rebelde, um caído, né? Uma pessoa maldita. Então não tem como sair do grupo amigavelmente. Olha, e você sair e continuar, entendeu? Como uma pessoa querida pela liderança do grupo. Não, você saindo, você vai ser amaldiçoado. Então não tem como sair amigavelmente, tá bom? Então, o 6, ele diz aqui, ser membro, empenho, né? Ser membro e trabalhar para o grupo é essencial para a salvação. Então, você tem que estar trabalhando, você tem que estar servindo a Deus ali, trabalhando. Então, é muito serviço voluntário, né? Por mais que o adepto se esforce, nunca é o suficiente. Então, eles fazem muitas reuniões, até muita reunião, é muito seminário, é muito envolvimento. Se eles forem fazer uma ação social, é você que tem que estar lá para trabalhar, você que tem que estar lá para se dedicar, para fazer a doação, para poder assistir a pessoa, para poder fazer a visita, para poder buscar o visitante. Então, é muito trabalho. Eles dão muito trabalho e você tem que estar empenhado, porque a sua salvação depende disso. Se você não estiver atendendo, e nunca é o suficiente, tudo que você fizer ainda é pouco, né? E aí eles vão realmente envolvendo você, que você não, como eu falei, não tem mais tempo para nada, tá bem? Você tem que realmente ser muito empenhado numa seita. Os resultados, ele diz aqui, né? Mais um ponto, resultados. Dependência, o que então tudo isso vai causar? Dependência, o adepto fica com uma dependência infantil do grupo. É uma criança que entendeu que depende do pai para tudo, depende da mãe para tudo.
Ele não consegue nem tomar uma decisão. Para ele tomar uma decisão, ele tem que ir lá perguntar para o pastor se ele pode ou não pode tomar aquela decisão. Ele quer mudar de bairro, ele tem que ir lá conversar com o pastor. Ele não consegue, ele ficou dependente. Né? Ele cria uma dependência do grupo que é uma infantilização. Né? Então a pessoa, ele vai namorar e tem que ter interferência do grupo, ele vai noivar, tem que ter interferência do grupo, ele vai casar, tem que ter interferência do grupo. Né? Quando nasce o filho, a escola que ele vai colocar, ele não pode colocar em qualquer escola. Então tudo, ele é um bebê que tem ali um pastor, um líder, que tem que estar interferindo em tudo que ele vai fazer. É uma criança, ele acabou se tornando uma pessoa infantil naquele grupo, né? Um bebê que depende da liderança para tudo. Então, essa é uma consequência do que fazem na mente das pessoas de uma seita. A outra, segundo, desordens pessoais. É muito comum a depressão, a desorientação, a ansiedade, o estresse, né? Comportamento neurótico ou psicótico e até mesmo tendências suicidas. Não é incomum pessoas, membros de seitas, realmente chegarem ao ponto do suicídio. Obviamente, essas coisas nunca são divulgadas, porque existe até um consenso, até mesmo da mídia, que esses fatos eles não devem ser divulgados, para que não haja nenhum estímulo sobre isso. Mas há sim, e as pessoas elas já vêm, às vezes, de depressão, de dificuldades muito grandes, familiares. A pessoa ela vai começando a se sentir muito pressionada, muito incompetente, nunca consegue atingir, agradar, né? Então, e é lógico, né? Se você está sem apoio da sua família, dos seus amigos, você tem seu apoio social e você então às vezes é maltratado no grupo, isso faz um mal muito grande para a vida da pessoa. E aqui, por último, a exploração, né? O adepto é explorado, ele é explorado financeiramente, psiquicamente, até do seu trabalho, né? Mentalmente, e ele pode ser manipulado para dar tudo o que possui ao grupo. Abandonar a escola, o emprego, para poder passar mais horas, né, trabalhando para o grupo, vendendo literatura, fazendo as coisas para a igreja, né, para o grupo, né? Vendendo literatura aos outros, fornecer mão de obra barata, ele diz aqui, né? Mas eu conheço uma que quer a mão de obra gratuita, que não paga nada para ninguém. Eles exploram a pessoa e ainda fazem a pessoa pagar para trabalhar. Né? Então, essa aqui é a primeira parte, tá bom? Eu não sei se daria tempo de eu passar o resto, que é bastante coisa, né? Deixa eu tentar, né? Deixa eu tentar aqui. Então, o segundo texto que Randall escreveu é esse aqui, que este aqui agora foi com base no livro, né, que eu me referi. Então, ele diz assim, ó, como as seitas controlam a mente dos adeptos? São 8 pontos. Controle do meio. Então eu vou ler para vocês. As seitas usam várias técnicas para controlar o meio das pessoas que recrutam, mas usam quase sempre uma forma de isolamento. Os adeptos podem ser fisicamente separados da sociedade ou pode-se-lhes ordenar, sob pena de punição, que se mantenham afastados dos meios de comunicação social, já falamos sobre isso, especialmente se os levarem a pensar criticamente. Então, se alguma coisa estiver querendo abrir a sua mente, eles vão proibir. Tá certo? Todos os livros, filmes ou testemunhos de ex-membros do grupo, então veja, ó, material de ex-membro do grupo ou de qualquer pessoa que critique o grupo tem de ser evitados, né? Ele continua aqui, ó. A organização, a mãe, né, arquiva cuidadosamente informações acerca de cada recruta, ou seja, eles sabem de tudo, eles têm o seu CPF, ele tem todas as suas informações. E é importante, né, para eles controlarem você e usarem os seus dados também para o que eles quiserem. Todos são vigiados para que não se afastem nem se adiantem em relação às posições da organização. Isto sempre permite que a organização pareça onisciente aos adeptos, pois sabe tudo sobre todos. Então, o que ele falou aqui é o controle do meio. O segundo ponto, manipulação mística. Ele diz o seguinte: nas seitas religiosas, Deus está sempre presente nas atividades da organização. Se uma pessoa sai da seita, quaisquer acidentes ou outros infortúnios que lhes aconteçam são interpretados como punição de Deus. Então, se você sai de uma seita, né,
aconteceu com você uma coisa que pode acontecer com qualquer pessoa. Uma pessoa da família pode morrer, pode acontecer um acidente, você pode ficar desempregado, isso acontece com todo mundo, mas se acontece com alguém que saiu da seita, eles vão explorar isso ao máximo para poder dizer, então, olha, está vendo? Saiu, olha o que o diabo fez com a pessoa. Então, eles exploram isso, isso é uma manipulação mística, tá? Então, vamos continuar aqui. Ele diz assim: se uma pessoa sai da seita, quaisquer acidentes ou outros infortúnios que lhes aconteçam são interpretados como uma punição de Deus, né? A seita diz que os anjos estão sempre a velar pelos fiéis. Então, ó, tem um anjo ao seu redor aí, não pode acontecer nada de ruim com você. E circulam histórias em como Deus está realmente a fazer coisas maravilhosas entre eles. Então, Deus aqui, ó, sempre testemunho de milagres e de livramentos, né? Então, e às vezes, irmãos, são coisas comuns que acontecem com todos, dentro e fora, né? Mas ali, entre eles, aquilo é dado um destaque. É dado um destaque com o mal, com o mal que acontece com quem sai e com qualquer coisa boa que acontece com quem está dentro, entenderam? Então, a ideia é essa. Porque eles são a verdade. Desta forma, a organização reveste-se de uma certa mística que atrai o adepto. Olha, isso aqui, eu estou num lugar aqui onde há um poder aqui me envolvendo. Ele coloca terceiro ponto: exigência da pureza. O mundo é descrito a preto e branco. Não há necessidade de se fazerem decisões baseadas numa consciência treinada, raciocínio. Eles não querem que você use a mente, tá bom? Que você pense. A conduta da pessoa é modelada de acordo com a ideologia do grupo, conforme esta é ensinada na sua literatura. Tem que seguir aqui as doutrinas. Pessoas e organizações são descritas como boas ou más, dependendo do seu relacionamento com a seita. Você faz o que a seita quer que as pessoas façam, você é bom. Você não faz uma coisa que a seita não aprova, a pessoa ela é má, entendeu? Ou você é bom ou você é mal. Você é bom se você está na seita e você é mal se você não está na seita. O que mais ele diz? Usam-se sentimentos de culpa e vergonha para controlar indivíduos, mesmo depois de eles saírem da seita. A pessoa sai e ainda continua com o sentimento de culpa. Tem mulher que sai da seita, por exemplo, que exige uma saia para ser salvo, e ela continua usando saia, ela não consegue botar mais uma calça, porque ela continuou nela, que aquilo é uma coisa que vai levá-la para o inferno. Então ela sai e ela ainda continua presa ali aos sentimentos da seita, aquele sentimento de culpa. Eles têm grande dificuldade em compreender as complexidades da moral humana, entendeu? Porque a moral deles é aquilo que é definido pela seita. Então, até as coisas que são normais, e se a seita diz que é pecado, pronto, acabou. A pessoa sai e leva aquilo, né? Pois eles polarizam tudo em bem e mal e adotam uma posição simplista. Tudo aquilo é classificado pela seita como mal, né? Aquilo que é classificado pela seita como mal tem de ser evitado, e a pureza só pode ser atingida se o adepto se envolver profundamente com a ideologia da seita. Então, para você realmente ser bom, você tem que estar realmente enquadrado em tudo que a seita manda você fazer. Quarto ponto: o culto de confissão. Pecados sérios, né, segundo os critérios da organização, têm de ser confessados imediatamente. Os membros da seita que forem apanhados a fazer alguma coisa contrária às regras têm de ser denunciados imediatamente, tá bom? E então, quer dizer, você tem que realmente estar sujeito ali a dizer, olha, eu fui para o cinema, então pode me punir que eu fui no cinema, né? Você tem que confessar lá aquilo que eles acham que é errado. Então, o que mais? Existe muitas vezes uma tendência para ter prazer na degradação de si mesmo através da confissão. Então, você precisa de ser punido. Então, você tem que ir lá contar para o seu pastor que você fez alguma coisa errada, que é para ele poder te punir. Aí você se sente como salto, você foi flagelado agora, então você, né, está livre daquele mal. Então, isso acontece quando todos têm de confessar regularmente seus pecados na presença de outros, criando assim uma certa unidade dentro do grupo. Isso também permite que os líderes exerçam a sua autoridade sobre os mais fracos, usando os pecados deles como um chicote para controlá-los. Então, eles vão usar a sua fraqueza contra você, tá bom? Quinto ponto: o conhecimento sagrado. A ideologia da seita torna-se na moral definitiva para estruturar a existência humana. A ideologia é demasiado sagrada para se duvidar dela e requer-se que o adepto tenha reverência pelos líderes.
você não pode tocar no ungido do Senhor. O pastor, ele é uma autoridade, entendeu? Ele às vezes pode ser a pessoa mais errada do mundo, mas todo mundo tem que reverenciar, tem que tratar ele, meu pastor, e tem que ser aquela coisa. Ele é uma autoridade espiritual sobre a sua vida. Ele é um guia. Então você não pode jamais criticar e nem questionar o líder, entendeu? A ideologia é demasiado sagrada para se duvidar dela e requer que o adepto tenha reverência pelos líderes. A seita alega que a sua ideologia tem uma lógica infalível, fazendo parecer que a verdade absoluta, sem contradições, que a seita é a verdade absoluta, sem contradições. Então aqui não tem contradição nenhuma. Tudo aqui é perfeito, tudo é revelado por Deus. Um sistema assim é atrativo e oferece segurança. A pessoa se sente segura. Poxa, tudo aqui é revelado por Deus, tudo. Mas aconteceu uma coisa errada ali. Não, foi Deus que permitiu, porque queria purificar, porque queria tirar o que não prestava. Então ali, olha, é tudo perfeito. É tudo Deus controlando tudo. Então você se sente seguro. É o que ele está dizendo aqui. 6. Linguagem elaborada. Lifton explica, isso aqui quem está falando é o Randall, né? Falando do Lifton. Lifton explica que as seitas usam de forma abundante de clichês para acabar com o pensamento, expressões ou palavras que são forjadas para acabar a conversa ou a controvérsia. Entendeu? Então, por exemplo, aí você vai questionar alguma coisa da pessoa, como é que ela acaba com a conversa, né? Por mais que você mostre, olha, está acontecendo uma coisa terrível aqui, ó, o seu pastor está roubando o seu dinheiro. Aí ele vai dizer assim, não, mas eu tô aqui olhando só para Jesus. Ele está dizendo, você está entregando o seu dinheiro aí e a pessoa está roubando. Ele diz, não, mas eu tô aqui, mas eu tô dando para Deus. Então ele acaba com a conversa de um modo simples, entendeu? Com frases prontas. Não, a obra de Deus é assim que Deus quer, eu estou olhando para Jesus e pronto, ele mata a conversa sem querer ter de enfrentar a realidade. Então, todos conhecemos os clichês capitalista e imperialista, usados por manifestantes anti-guerra, nos anos 60. Estes clichês memorizam-se facilmente e têm efeito imediato. Chamam-se a linguagem do não pensamento, pois terminam a discussão dispensando quaisquer considerações adicionais. Então, é a linguagem do não pensamento. Não, é revelação. Pronto, acabou, morreu. Entendeu? Olha, isso aqui tá errado, né? Aí em vez da pessoa te explicar, né, por que pode ou por que não pode, simplesmente Deus revelou, pronto, matou, acabou. É a linguagem do não pensamento, é uma resposta que diz o seguinte, não precisa pensar. Doutrina acima das pessoas. Então, a experiência humana é subordinada à doutrina, independentemente de quão profunda ou contraditória a tal experiência seja. Então, veja, a doutrina da seita, ela é o top, é o que está acima de tudo. A história da seita é alterada para se ajustar à lógica doutrinal. Então, a história que eles contam como a história da formação, a criação, o surgimento da igreja, normalmente é uma fantasia. Tá certo? O indivíduo só tem valor na medida em que se conforma aos modelos pré-estabelecidos pela seita. As percepções do senso comum são desconsideradas se forem hostis à ideologia da seita. 8. Dispensados da existência. Então, vejam só, esse é o último ponto. A seita decide quem tem o direito de existir e quem não tem. Eles decidem quem morrerá na batalha final do bem contra o mal. Quem é salvo e quem não é salvo. São eles que decidem isso. Os líderes é que decidem quais são os livros de história exatos e quais são os tendenciosos. Então, por exemplo, tem a doutrina de Calvino, não serve para nada, joga no lixo. Tem aqui os escritos do Lutero, não serve para nada, joga no lixo. Então, é só o que eles falam que é o certo. É eles que definem o que pode existir, entendeu, nessa nossa realidade ou não. Porque eles são os donos da verdade. As famílias podem ser destruídas e os estranhos podem ser enganados, pois não merecem existir. Então, aqui para concluir, né, como nós vimos aí o que Randall falou, ele conclui dizendo que todas essas religiões autoritárias elas deveriam ser submetidas a este teste. Olha, assista esse vídeo novamente, leia o texto que eu vou colocar no canal celeiros.net. Observe, preste bastante atenção e desenvolva um pensamento crítico, né, para determinar exatamente quão destrutiva é a influência que o lugar que você está frequentando ou é membro pode estar causando em sua vida, tá bom? Então é isso aí, meus irmãos, meus amigos, eu queria trazer estes ensinamentos. Vejam só, isso aqui eu não tirei estas informações da minha experiência numa seita.
Tudo o que eu estou falando para vocês aqui foi o que outras pessoas que estudaram o assunto do controle mental falaram. E já desde a época, né, como o Lifton, já desde os estudos dele lá, do socialismo, o modo como eles usavam para fazer o controle mental nos prisioneiros de guerra, e depois a experiência do Rando, que era um testemunha de Jeová. E eu estou trazendo isso para você. Olha, considere, veja se você por um acaso não está vivendo coisas semelhantes. Preste atenção, abra os seus olhos e que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo vídeo.